Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de compatibilidade matrimonial. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sexto critério de compatibilidade matrimonial, conhecido em sânscrito como Gana Kuta. Então hoje nós vamos falar sobre Gana Kuta e como aplicar esse critério. Primeiramente, nós precisamos entender o que significa Gana Kuta. É uma expressão do sânscrito, então nós precisamos desmembrá-la. Gana significa tribo, clã, e Kuta significa aspecto ou critério. Unindo a expressão Gana Kuta significa o critério da tribo ou do clã, ou mais precisamente, a compatibilidade de tribo. Então, para você calcular este critério, a única coisa que você precisa saber é qual é a sua lua natal e o nakshatra que a sua lua natal ocupa, e também saber qual é a lua natal do seu cônjuge e qual é o nakshatra que ocupa a lua natal do seu cônjuge. É tudo o que você precisa saber para calcular a compatibilidade de tribo ou clã, ou Gana Kuta. Então, o nakshatra lunar é conhecido como Jamna Nakshatra. Ele é o nakshatra de nascimento, para se diferenciar dos outros nakshatras. Então, o nakshatra da sua lua, ele é considerado o mais importante de todos para a compatibilidade matrimonial. Por isso ele tem um nome especial, Jamna Nakshatra. Então, se você deseja aprender a calcular a compatibilidade de tribo ou de clã ou Gana Kuta manualmente, principalmente se você se encaixa no perfil de uma pessoa que quer trabalhar profissionalmente com astrologia védica e especificamente com compatibilidade matrimonial da astrologia védica, eu aconselho você a assistir esse vídeo até o final e aprender a calcular manualmente a compatibilidade de tribo. E a compatibilidade de clã ou de tribo é o sexto critério de compatibilidade. E o que significa o sexto critério? Não é somente porque ele vem como sexto, mas é porque ele tem peso de número 6. O que significa um critério que tem peso de número 6? Significa que o máximo de pontuação que o casal pode acumular em compatibilidade de clã ou de tribo, Gana Kuta, serão 6 pontos, ou 6 gunas. Então, 6 pontos é considerado muita coisa já. Então, o Gana Kuta, compatibilidade de clã ou de tribo, é um critério entre 8 critérios de compatibilidade matrimonial da astrologia védica, que são os Ashta, Kuta, Milan. Ashta significa em sânscrito 8, Kuta, como eu já traduzi, critério, e Milan significa casamento, união, matrimônio, aliança. Unindo a expressão Ashta, Kuta, Milan, são os 8 critérios de compatibilidade matrimonial. E a compatibilidade de clã ou de tribo é considerada a terceira mais importante. Ela tem o terceiro maior peso. Então, quando o casal zera totalmente a compatibilidade de clã ou de tribo, isso pode ser um sério problema para a compatibilidade matrimonial do casal. E vai haver um choque de clãs ou de tribos. E o que significa esse choque? Se você assistir o vídeo até o final, eu vou explicar por quê.
Agora, se você tem muita urgência de saber calcular automaticamente a pontuação total, se você tem urgência em saber se a sua relação com o seu cônjuge é ou não é compatível, eu tenho um tutorial que ajuda a calcular automaticamente todos os 8 critérios, incluindo esse que nós vamos falar nesse vídeo. Então, se você ainda não conhece o meu tutorial, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um vídeo que tem escrito na capa os 8 critérios de compatibilidade. Então, você clicando nesse link, você vai cair diretamente num tutorial em que eu utilizo o programa Jagannatha Hora para calcular a sua compatibilidade matrimonial com o seu cônjuge. Então, você, como eu disse, só precisa inserir a sua lua natal, o signo nakshatra da sua lua natal, a lua natal do seu cônjuge e o signo nakshatra da lua natal dele ou dela. É tudo que você precisa saber. Então, uma vez que você fizer esse tutorial, aí você volte aqui para que nós possamos dar continuidade à aula. Então, para explicar a compatibilidade de clã, ou tribo, ou Gana Kuta, eu vou utilizar uma tabela explicando para vocês sobre a divisão dos nakshatras em tribos ou clãs ou ganas. E para esse critério nós utilizamos os 28 nakshatras, incluindo Abhijit. Então, se você tem a sua lua natal em Abhijit, o software vai considerar esse posicionamento especificamente para este critério. E depois eu vou explicar para vocês a aplicação da pontuação de Gana Kuta. Vou explicar também para vocês o que é Gana Dosha e se existe a possibilidade de fazer cancelamento de Gana Dosha. Eis aqui a tabela com as 28 estrelas ou nakshatras agrupados em seus respectivos clãs ou tribos, ou como se chama em sânscrito, ganas. Então, na primeira coluna, nós temos os 3 tipos de tribos, e esses 3 tipos são divino, chamado em sânscrito de Deva, humano, que é Manusha, e canibal, que é chamado de Rakshasa, ou Nirchaksha, ou Craviado. E na segunda coluna nós temos os 28 nakshatras, como eu falei, agrupados em seus respectivos clãs. Existem muitos níveis diferentes que nós podemos interpretar as funções das tribos. Então, a primeira é através da modulação, as 3 modulações, Sattva, Rajas e Tamas. Então, vamos começar pela modulação Tamas. A modulação Tamas é uma modulação em que a tribo dos canibais se configura. Então, a modulação Tamas é movido para evitar dor, para evitar perigo, para evitar sofrimento, e também é mais inerte, mais movido por medo, por melancolia, por tristeza. É isso o que Tamas essencialmente significa. Então, os canibais, eles são tamásicos. E vamos agora falar sobre a modulação Sattva. A modulação Sattva é a modulação em que a tribo divina se configura. Então, Sattva significa equilíbrio, harmonia, pureza, sabedoria, libertação, iluminação. Então, os
Nakshatras, que são da tribo dos divinos, eles têm uma tendência a uma modulação sátvica. E vamos falar agora sobre a modulação Rajas. A modulação Rajas, em certo sentido, ela pode ser interpretada como uma miscigenação ou um híbrido ou uma mistura da modulação Sattva com Tamas. Então, a tribo humana, Manusha, vai apresentar tanto características de tribo canibal misturada ou combinada com características da tribo divina. Então, ela ora pode ser ambiciosa, sábia, ora ela pode ser muito fóbica, pode ser movida para evitar dor, sofrimento, ora pode ser empática, ora pode ser egoísta. Rajas é uma modulação movida por ambição, por paixão, por buscar desejos da carne, o sexo, desejos materiais, o dinheiro, o poder, o reconhecimento, as honras, os aplausos. É essa o que a motivação Rajas essencialmente significa. Agora, um outro nível que nós podemos interpretar as tribos é através dos 7 tipos de nakshatras, que também são os 7 tipos de planetas. Então, existem 7 tipos de nakshatras. E vamos falar agora sobre os canibais. Então, o primeiro erro de interpretação ou de tradução que alguns astrólogos fazem é traduzir Rakshasa como sendo demônio, como sendo um Asura, mas não é uma tradução muito lógica, porque vocês vão ver ali que na tribo de Rakshasa nós temos Jyesta, que é a morada de Indra, que é o chefe dos Devas. Então o chefe dos Devas jamais poderia ser um Asura. Então Indra, ele se comporta como um Rakshasa, como um canibal. Então, assim, a melhor tradução para Rakshasa não é demônio ou Asura, ou Daitya, não é essa a melhor tradução, é sim canibal. É a melhor tradução. Então, uma coisa que vocês vão constatar na tribo dos canibais é que todos os nakshatras que são classificados como trágicos ou dramáticos, a qualidade de trágico ou dramático é conhecida em sânscrito como tikshna. Então, todos os nakshatras tikshnas, eles caem na categoria de canibais, com exceção de Ardra. Ardra é o único nakshatra dramático ou tikshna que vai ficar na categoria de humano ou manusha. Mas, com exceção de Ardra, todos os outros nakshatras serão classificados na categoria de canibais, como é o caso de Ashlesha. Ashlesha é um nakshatra tikshna, ele é dramático. É a morada dos Nagas, que são os primeiros adoradores de Shiva, que é o Deva da destruição. E o Jyesta é o outro nakshatra tikshna, porque Jyesta é a morada de Indra, e o Indra é o chefe dos Devas e ele é quem coordena as guerras, é quem coordena o exército dos Devas para combater os inimigos, os Ashuras. Então, a morte mais famosa, a maior façanha de Indra foi ter matado o chefe dos Danavas, que é Vritra, quando Vritra bloqueou a água do rio Indo-Saraswati. Então, o Indra matou o Vritra, cortando a sua barriga e devolvendo a água de volta para o vale rio Indo-Saraswati. Então, o Indra, nakshatra de Jyesta, ele tem o poder de matar.
que é uma característica dos canibais. Eles têm o poder de matar, de assassinar, de trucidar, de esmagar, aniquilar, destruir. A Aslesha é a morada das serpentes, ou sarpas, ou nagas, que tem o poder de envenenar, de matar através de envenenamento, ou de dopar, de drogar. E o outro nakshatra Tikshna é Mula, que é a morada de Nirti. E Nirti é a forma mortífera e destrutiva de Parvati. Nirti é também chamada de Kali, que é a deusa ou a Devi das calamidades e da destruição. Esse nakshatra causa desencarnes coletivos. E Kali é conhecida como sendo aquela que mata, é a Devi que mata os inimigos. Então ela é muito temida pelos os asuras. Os asuras temem muito Kali, a dança de Kali, que ela tem, é uma Devi que ela tem o poder de matar, destruir tirania. Então, agora vamos falar sobre os nakshatras Mishiras, que são os nakshatras mistos. Então, todos os nakshatras mistos, eles também são categorizados como canibais. Mishra significa nakshatras versáteis. E os nakshatras versáteis ou Mishras são Kritika e Vishaka. Kritika é a morada de Agni, que é o deus do fogo, e o lugar de nascimento de Kartikeya, que nasceu através do suor de Shiva. E Kartikeya é um gigante que ele tem o poder de matar. Kartikeya é considerado uma encarnação de Mangala ou de Kuja, que é o Marte em sânscrito, é o lugar de nascimento de Marte. Então ele é muito trágico, dramático e tem o poder de destruir as coisas, de queimar as coisas, destruir através do fogo. Então ele cai na categoria de canibal. O outro nakshatra Mishra é Vishaka, que é a morada de Indrani. E Indrani é classificada como sendo uma Danava. E ela se casou com Indra. Mas o nome original de Indrani não é esse, é Shati. E Shati é uma Danava, ela é filha de Puloman e ela é descendente de Dano, da Devi Dano, que é a que vai dar origem aos povos da Europa, os brancos. Os Danavas são a raça branca, a raça de europeus, se é que se pode dizer assim. Então, a Indrani, ela vai se chamar Indrani depois que o Indra mata Puloman, porque Indra expulsa os Danavas da Índia, e aí o Indra se casa com Shati, aí ela passa a se chamar Indrani. Então, Vishaka é como se fosse um par com Jyesta, por causa desse casamento. E os Danavas são ditos de morar em Patala Loka, que é o mundo intraterreno, que é uma outra característica dos nakshatras canibais. Eles moram no mundo intraterreno, que não necessariamente significa o inferno, mas eles moram no interior da terra. E então os Danavas são ditos de morar em Patala Loka, no mundo intraterreno, assim como os Nagas. E no caso de Dhanishta e Shatabhishak, eles não são classificados como nakshatras Tikshnas, nem nakshatras Mishras, eles são classificados como nakshatras de movimento, nakshatras móveis, que são chamados de Chara ou de Chala. E Naga também foi classificado como canibal, mas ele não é também um Mishra nem Tikshna, mas sim Ugra. Então vamos explicar sobre Dhanishta. Por que Dhanishta, embora seja móvel, ele ficou numa tribo considerada tão sanguinolenta? Porque esse nakshatra ele tem uma conotação trágica, porque Dhanishta é a morada dos 8 raios de luz, que são os 8 vassos. E
os 8 raios de luz, eles foram amaldiçoados pelo Maharishi Vashista quando os 8 vasos roubaram a vaca sagrada de Vashista, que é Surabhi ou Kamadhenu. Então, depois desse roubo, o Vashista amaldiçoou os 8 vasos a encarnarem na Terra, e sempre quando eles encarnassem, eles morreriam de maneira precoce, com exceção do último, do 8º vaso. Então, vai ser Ganga Devi quem vai ser o ventre para o nascimento e a morte dos vasos. Então, esse nakshatra, ele tem uma conotação com morte precoce, com perder bebês, matar bebês de maneira precoce, assassinar bebês. Então, ele é considerado como um nakshatra canibal por esta característica, embora ele não seja, como eu falei, nem Tikshna nem Mishra. E Shatabhishak está nessa categoria porque ele é a morada de Varuna. E Varuna, originalmente, era um Aditya. Aditya são os filhos de Aditis. Ele era um Deva védico. E ele era muito cultuado na antiguidade como sendo o primeiro Indra. Só que quando os Danavas e o chefe dos Danavas, o Vritra, bloquearam as águas do rio Indo-Saraswati para matar os Devas, o Varuna ele não fez nada para impedir a ação dos Danavas. Então os Devas decidiram rejeitar o Varuna como sendo o Indra. Então ele foi relegado ao fundo do oceano e o novo Indra dos Devas passou a se chamar foi o Indra de Jesta, que é o deus das chuvas, o Deva das chuvas. Então, embora Shatabhishak o Varuna tenha uma origem divina por ser um Aditya, mas ele perdeu o status de Aditya e passou a ser considerado um Asura, um aliado dos Danavas. Então, é por isso que ele recai na categoria de canibal. Chitra é classificado como sendo da tribo canibal, mas é uma classificação um tanto inusitada, porque Chitra é classificado como sendo um nakshatra dócil, que é Mridu. E a característica dócil não é uma característica típica de canibais. Então, o Chitra vai ser o nakshatra que vai introduzir essa parcela de doçura nos rakshasas, nos canibais. Por que Chitra ficou na categoria de canibal? Porque ele é a morada de arquitetos. E existe o arquiteto dos Devas, mas também existe o arquiteto dos Ashuras, ou Asuras. O arquiteto dos Devas é chamado de Tashta, ou Tavashta, que é um Aditya, que constrói a arquitetura de Swarga Loka, dos céus. Só que existe também o arquiteto dos Ashuras, que é chamado de Maya Asura, que ele é o arquiteto do mundo intraterreno, de Patala Loka. Ele que constrói os palácios dos Asuras, dos Daityas, dos Danavas. Então, pelo fato de que Chitra tem uma relação com Maya Asura, essa característica assúrica de Chitra, ela falou mais alta e ele foi classificado como sendo um nakshatra rakshasa. Vamos falar agora sobre a tribo divina, que são os Devas. Todos os nakshatras classificados como velozes e os nakshatras categorizados como dóceis, eles fazem parte dos nakshatras divinos, com exceção, como eu falei, de Chitra, que Chitra é classificado como dócil, mas é o único dócil que ficou na tribo dos canibais. Com exceção de Chitra, todos os dóceis ficam sendo como devas, como divinos. E então vamos pensar em mais profundidade o que significa essa característica. Lagu ou Kshipra significa veloz. Então os nakshatras velozes, eles são rápidos, descomplicados,
ligeiros, fáceis e se movem rapidamente. E a característica de Kshipra ou Lagu ou veloz, ela também é uma característica típica do planeta Júpiter. E Júpiter é considerado o guru dos devas. Então, esses nakshatras lagus ou Kshipra vai ser obviamente Pusha, que é o mais rápido de todos, que é a morada de Júpiter, Brihaspati, o guru dos devas. Além de Pusha, os outros nakshatras velozes são Ashwini e Hasta. Então, Ashwini é a morada dos Ashwini Kumaras, que são os gêmeos cavalos. Os cavalos são velozes. E Hasta é a morada de Savitri, ou Savitar, que é o deva da aurora, do nascer do sol. Então, a simbologia de Hasta é uma mão, e a mão denota velocidade em fazer as coisas. Então, o fato de seres humanos terem mãos e dedos e coordenação motora fina, características essas de Hasta, fazem os seres humanos serem mais rápidos para desempenhar determinadas tarefas do que outros animais que não têm mãos, que não têm o polegar. E Pusha é a morada de Brihaspati. Então, os nakshatras Kshipra ou velozes, eles são dinâmicos, eles são de pensamento rápido. Então, é uma característica dos nakshatras divinos, é que eles são inteligentes, dinâmicos, de pensamento rápido, eles são fáceis, flexíveis, eles são descomplicados de lidar, que recai nessa modulação sattva. E os nakshatras dóceis são Mrigashira, Anuradha, Revati. Então, os nakshatras dóceis, eles têm essa característica de serem gentis, empáticos, bons para se relacionar, domésticos, cooperativos, emotivos, carinhosos, meigos. E a característica Mridu é uma característica também encontrada no planeta Vênus. Vênus é dita de ter uma qualidade Mridu, dócil. E Vênus é conhecida como Shukra. E Shukra, em sânscrito, é o Asura Guru, é o guru dos Asuras. Então, os Devas, a tribo divina, é a morada dos Brahmins, porque tanto Júpiter quanto Vênus são Brahmins, então eles são nakshatras muito brahmínicos, eles são nakshatras que são muito ligados em espiritualidade, em buscas espirituais, esses tipos de coisa. Mrigashira ou Mrigashirsha é a morada de Chandra ou Soma. E Chandra ou Soma é o nome que se dá ao néctar da imortalidade, ao Amrita, a ambrosia. No batimento do oceano de leite era o que os Devas e Asuras queriam produzir, era o néctar da imortalidade para estender a longevidade. Então, a Mrigashira representa a eterna juventude. Então, é uma característica da tribo divina, é que eles são joviais, eles são preocupados em ter uma boa saúde, uma alimentação saudável, para manter essa modulação sáttvica. Anuradha é a morada de Mritra, e Mitra é um Aditya. Ele é um Deva também, e ele é o nakshatra que representa a excitação sexual. É o que essencialmente Mitra faz. Ele faz Mitra significa juntar as pessoas, unir as pessoas como amigos ou unir sexualmente as pessoas. Então, a Anuradha é bom em unir
pessoas, em fazer com que amigos se conheçam, fazer com que casais se formem. Então esse nakshatra, ele é muito afrodisíaco, ele aumenta o apetite sexual, a excitação sexual, que é uma característica também da tribo divina. Que assim, a característica de Deva não significa ser um monge meditante, asceta, que não faz sexo. Anurada é o nakshatra da excitação sexual. Então, divino também significa isso. Também significa beleza. Também significa atração. Então, a beleza, a atração sexual é um dom divino, né? E Revati é classificado também como Mridu, é a morada de Pushan. E Pushan é também um Aditya, ele é o pastor dos animais, ele é como se fosse o padroeiro dos animais. Ele carrega um instrumento de percussão para chamar os animais, para que eles não se percam. Então, esse nakshatra é considerado o nakshatra do vegetarianismo, porque a dieta vegetariana é considerada a dieta sátvica na visão hindu. E Pushan é um deva que não tem dentes, então ele não morde, ele não ataca, ele só come legumes, ele só come vegetais e bebe o leite da vaca, ele não morde. Ele não é selvagem, ele tem piedade, ele tem compaixão pelos animais, que é uma outra característica da tribo divina. Essa tribo ela é muito piedosa, eles têm muita compaixão pelo próximo. A tribo divina é muito versátil. Eles, além de terem características de serem dóceis e velozes, eles também têm a característica de serem móveis. Então, todos os nakshatras conhecidos como de qualidade móvel, eles também recaem na categoria de divinos, que são eles Punarvasu, Swati, Abhijit e Shiravana. Esses nakshatras são classificados como móveis, ou conhecidos em sânscrito como Chara ou Chala. Os únicos nakshatras Chara e Chala que não vão ser classificados como divinos vão ser Dhanishta e Shatabhishak, que eles são também Charas ou Chalas, mas eles não ficam nessa categoria por aqueles motivos que eu já expliquei, deles terem uma conotação dramática. Então, a qualidade de ser Chara ou Chala ou móvel, ela também é vista no Graha Lua, na Lua. A Lua é dita de ser um Graha Chara, de ser móvel. Então ela está sempre mudando de fases, ela é o planeta mais veloz, é o satélite mais veloz da astrologia. Então, Punarvasu é a morada de Diti e Aditi. Então, Diti é a mãe dos Daityas, que são os Asuras, e Aditi é a mãe dos Adityas, que serão os Devas Védicos. Então, o guru dos Devas Védicos vai ser Júpiter, o guru, Brahaspati, e o guru dos Asuras vai ser o guru dos Daityas e Asuras vai ser Shukra, ou Vênus. E no caso de Swati, é a morada de Vayu, que é o deus do vento, é o nakshatra da prática de pranayana, do controle da respiração, é uma prática da yoga, o pranayama. Então, a prática da yoga é vista como uma prática que leva a uma vida sátvica, a uma vida equilibrada. Abhijit é a morada de Brahma, e Brahma é o Deva da criação, e a simbologia de Abhijit é uma lira, uma harpa, um instrumento de cordas. Então, Abhijit também tem relação com os Gandharvas. Os Gandharvas são os espíritos da natureza que produzem música. Eles moram na corte dos Devas, na corte de Indra, e produzem música. Então, a produção de música, o estudo da música, faz a pessoa ser erudita. Então, é uma outra característica da tribo divina, é que eles são eruditos, eles têm muita cultura, muita erudição.
E Shravana, obviamente, porque é o lugar de nascimento de Vamana, que é um avatar mais importante de Vishnu, como sendo o monge retirante que impediu que Mahabali conquistasse a Índia. E então ele conquistou os 3 mundos com 3 passos de terra. Uma outra característica da tribo divina é que ela está localizada em Swargaloka. Então, assim, Vishnu mora em Swargaloka, no mundo superior. Então, a tribo divina dos Devas, os Devas moram em Swargaloka. Então, eles estão, diferentemente dos canibais que moram no mundo intraterreno de Patala Loka, que é no mundo subterrâneo. E, por último, vamos falar sobre os nakshatras classificados como humanos ou Manusha. Então, todos os nakshatras Ugras e Druvas estão na categoria de Manusha, com exceção de Maga. Maga é o único Ugra que não vai ficar na categoria de humano, mas sim na categoria de canibal, pelo fato de que Maga mora é a morada dos Pitris, que são os espíritos dos patriarcas, dos antepassados. E os Pitris moram em Pitriloka, que é no mundo intraterreno. Então, o mundo intraterreno é o lugar onde mora a tribo dos canibais ou dos Rakshasas. Então, é por essa característica que Maga não ficou na tribo de humanos. Então, os humanos, eles ficam no meio termo entre Swargaloka e Patala Loka. Eles ficam em Buloka, que é na superfície da Terra, no próprio planeta Terra. Buloka é o próprio planeta Terra, que é onde é a morada dos seres humanos. Então, é por isso que os humanos, eles têm características tanto divinas quanto de Rakshasas, porque eles são um intermediário entre Swargaloka e Patala Loka, entre o mundo superior e o mundo intraterreno. Então eles têm características tanto boas como más, de virtudes e de mazelas, como todo ser humano tem qualidades e imperfeições. Então é isso o que essencialmente representa a tribo humana ou Manusha. Então, os nakshatras Ugras, vamos entender o que significa Ugra. Ugra significa forte, ambicioso, potente, intenso, passional. E os nakshatras Ugras são Bharani e todos os nakshatras Purvas. Então, Bharani é a morada de Yama. Yama é o Deva do Dharma, da legislação, da lei cósmica. Isso mostra o lado mais disciplinado de Ugra. Purva Phalguni é a morada de Aryaman. E Aryaman é um dos Pitris e o padroeiro do casamento, especificamente o padroeiro dos noivos. Então, Purva Phalguni é muito libidinoso, é muito passional, é muito sexual, é cheio de gana, de desejo, de intercurso sexual. Então, é uma característica da tribo humanas, é que eles são muito libidinosos, eles são muito passionais, eles apreciam sexo selvagem. Purva Ashada é o outro Ugra e é a morada de Apas ou Jala. E Apas ou Jala é a forma deificada das águas. Então vai ser através das águas que vai ocorrer o batimento do oceano de leite e vão gerar os 14 tesouros. E também uma outra forma deificada das águas são também a dos rios, que é a Devi Danu. Então, a Purva Ashada também tem uma relação com
com Dano, e Dano é a progenitora dos Danavas, que são classificados como um tipo de Asuras, mas mais especificamente os Danavas são os brancos. Eles representam a raça ou a etnia branca, eles que vão dar origem à Europa, eles vão migrar para a Europa. Então, Purva Ashada é o nakshatra que foi a causa da maioria das guerras entre Devas e Asuras. Primeiramente, foi por causa da água que ocorreu a primeira guerra entre os Danavas e os Devas, que foi quando Vritra, o filho de Danu, bloqueou a água do rio Indo-Saraswati. E isso causou uma seca naquele vale, e isso causou uma guerra entre Devas e os Danavas, em que o Indra matou o chefe dos Danavas. Então, esse nakshatra é conhecido como nakshatra das declarações de guerras. Então, é uma característica de Ugra. Eles são bons para guerrear, eles são bons soldados, eles são bons militares, eles são bons para manusear armas, bombas. Eles são bravos, eles não têm medo de combate. E então a característica Ugra, ela é vista no planeta Marte. Marte é dito de ser um planeta Ugra. Então a classe ou o clã dos nakshatras humanos, eles têm uma característica de serem marcianos, de serem como Marte, de serem Ugras. E Marte é um planeta muito passional, só que ele é egoísta. Ele é focado em buscar as suas paixões individuais. E Marte, ele é um planeta tamásico. Então, essa pode ser entendida como a modulação tamásica da tribo humana. E por último, o último Ugra é o mais ambicioso deles, que é Purva Bhadrapada. Purva Bhadrapada é a morada de Shiva na forma de um dragão de fogo, que é Adya Ekapada. Então, esse nakshatra, o nakshatra de Adya Ekapada, ele é bom para destruir as coisas através do fogo. É o fogo que destrói. É o fogo que corrói, é o fogo que transforma. Então, os nakshatras da tribo humana, eles são também bons em destruir, em transformar as coisas através do fogo. Marte, como sendo o planeta Ugra, ele destrói as coisas através do fogo. E os nakshatras Druvas, ou Stira, são os nakshatras fixos, eles também ficam na categoria de humanos, que são eles Rohini e todos os Uttaras. Então, a característica de Dhruva ou Stira significa fixo, algo que se consolida, representa a característica da paciência, da persistência, perseverança, de gerir o mundo material, de manter riquezas. Então, esses nakshatras, eles são bons para administrar o mundo material. São os administradores do planeta. Então, Rohini é a morada de Daksha Prajapati, que é o progenitor de basicamente vários nakshatras, de todas as 27 irmãs são filhas de Daksha Prajapati. Então, Rohini é bom para a agricultura, é bom para fertilizar o solo e fazer as plantas crescerem e darem frutos para alimentar. Então, Rohini é bom para criar as coisas. Então, uma característica de humanos é que eles são bons agricultores. Eles sabem produzir alimentos para os humanos. O Tara Phalguni é a morada de Bhaga, que ele é classificado como sendo o padroeiro do casamento, junto com Ariman, de Purva Phalguni. São os dois nakshatras casamenteiros.
E o Tara Phalguni, especificamente, Bhaga é o padroeiro das noivas. Então, o Tara Phalguni, ele é muito sensual. Ele mostra esse lado sensual das mulheres. A alimentação saudável para ter um corpo sensual, para atrair um potencial parceiro. Então, isso mostra o lado da sensuosidade da tribo humana. O Tara Achada é regido por Vishva Deva, que significa todos os devas, inclusive os devas e os asuras. Então esse nakshatra ele tem a capacidade de reunir multidões de pessoas e fazer com que clãs opostos eles possam deixar suas diferenças de lado para cooperarem. O Tara Achada ele fica do lado de Purva Achada, que é o nakshatra onde ocorre o batimento do oceano de leite, utilizando a água do oceano. Então, o Tara Achada é como se fosse o lugar onde os devas e os asuras se reúnem para fazer o batimento do oceano de leite. Então, esse nakshatra ele é bom para reunir turbas de pessoas, para que elas trabalhem de maneira cooperativa. E o Tara Bhadrapada é a morada de Shiva na forma de Ahirbudnya, que é o dragão de água. Esse nakshatra ele tem uma qualidade de ser um naga, assim como Purva Bhadrapada e Uttara Bhadrapada são dois nakshatras nagas. Então eles trazem essa característica de serem habitantes de Patala Loka, do mundo intraterreno, que é onde se encontra Naga Loka, que é a morada das serpentes, as nagas. E como eu falei, as serpentes, Naga Loka, não é o inferno. É como se fosse um lugar de muito prazer, de muita sensualidade e de manter grandes riquezas. Os dragões são ditos de serem protetores de tesouros, de joias. E então o Tara Bhadrapada ele mostra um lado humano, que é o de querer ser sexy, de querer ser glamuroso, de querer ter riquezas, de poder gozar do prazer, dos prazeres físicos, que é uma característica dos nagas, que é uma característica também humana. Como eu disse, os nakshatras da tribo humana, eles têm uma mistura tanto de Deva quanto de Rakshasa. E o único nakshatra que não é classificado nem como Ugra, nem como Dhruva, é Ardra, que ele é um nakshatra Tikshna, mas ele ficou como sendo humano, mas ele é o menos humano dos humanos. Ele é o mais Rakshasa dos humanos, ele é quase como um Rakshasa entre humanos. Mas Ardra é a morada de Rudra, que é a forma mortífera de Shiva. Então Shiva é a forma mais humana, é a forma mais gentil e delicada. Então mostra o lado mais gentil e delicado de Shiva. E agora nós vamos falar sobre a segunda tabela, que é sobre a aplicação da pontuação. Tribo do gay passivo, tribo do gay ativo. Sim, eu vou utilizar exemplos de casais gays, porque eu sou gay, eu namoro um homem há mais de 8 anos, e tenho experiência de vida, um relacionamento do mesmo sexo, e também de atendimentos com vários clientes que são gays. Então eu vou utilizar, sim, exemplos de casais gays para explicar sobre a aplicação da pontuação da compatibilidade de tribo. Então, gay ativo e passivo é uma polaridade. Então essa compatibilidade de tribo, ela é sensível sim, em certo sentido, à questão da polaridade sexual. Então o gay ativo é como se fosse o agente penetrador no sexo e o gay passivo é o agente que é penetrado. Mas isso é muito além do só do sexo. O gay ativo ele é diurno, ele é ambicioso, ele gosta de ser o chefe da relação. E o gay passivo é mais noturno, é mais submisso, complacente, cooperativo, e ele gosta de liderar nos aspectos subjetivos da relação.
Então existe uma química, existe uma alquimia entre gays ativos e passivos. No contexto heterossexual, o gay ativo é como se fosse o homem da relação e o gay passivo é como se fosse a mulher da relação. Então, assim, o ideal da compatibilidade é quando as duas pessoas têm nakshatras que estão categorizados na mesma tribo. Então, esse é o ideal de compatibilidade. Quando isso acontece, o casal vai adquirir 6 pontos. Então, quando uma pessoa é de uma tribo divina, namorando, se relacionando com outra de tribo divina, 6 pontos. Da tribo humana com outro humano, 6 pontos. Canibal com canibal, 6 pontos. A coisa começa a ficar problemática quando são casais que são de tribos diferentes. É aí quando começa a haver um choque de agendas. Então, assim, pelo fato de que a tribo divina, ela é muito mais cooperativa e delicada e dócil, ela se afina melhor ao gay passivo, porque o gay passivo ele é mais delicado, ele é mais cooperativo, ele é mais dócil, mais feminino, assim como uma mulher hétero. Então, um gay passivo ou uma mulher hétero que tem um nakshatra divino tem um pouco mais de vantagem nessa compatibilidade especificamente, porque o gay passivo ele vai se dar bem tanto com um ativo que é de nakshatra divino, quanto um ativo que é de nakshatra humano. Só que se for um ativo de nakshatra canibal, já não dá mais. Porque é uma discrepância muito grande, existe uma distância muito grande entre divino e canibal. Agora, o contrário, ele já funciona mais ou menos do mesmo jeito. Se for um gay ativo que é de nakshatra divino, se relacionando com um passivo de nakshatra divino, soma 6 pontos. Mas se for um gay ativo de nakshatra divino se relacionando com um gay passivo de nakshatra humano, aí já rebaixa para 5 pontos. Porque a característica de divino, ela não se afina tão bem à natureza do gay ativo, que ele é mais agressivo, ele é mais dominador. No caso de um gay ativo que é divino se relacionar com um gay passivo que é canibal, basicamente só vai ganhar 1 ponto. E no caso de um gay ativo que é humano, o ideal é que ele se relacione com um outro que é humano também. Então, assim, se for um humano se relacionando com um canibal, em nenhum sentido dá certo. E o canibal é o que teve o maior desvantagem nessa técnica, porque ele basicamente só vai somar ponto se ele se relacionar com outra pessoa de tribo canibal, independentemente de ser gay passivo ou ativo, não interessa qual a polaridade que ele esteja assumindo. Então, agora eu quero explicar para vocês o que é Gana Dosha. Gana Dosha significa literalmente aflição de tribos e ocorre quando ambos numa relação pertencem a tribos incompatíveis. Quando as tribos são incompatíveis, o casal zera a pontuação de compatibilidade de tribo, Gana Kuta. Então, Gana Dosha indica que ambos não conseguem afinar suas identidades, temperamentos e objetivos de vida individuais dentro da relação, sendo isso fruto de brigas constantes. O efeito é inauspicioso. Vale ressaltar essa pergunta: é possível haver cancelamento de Gana Dosha? Sim. E o cancelamento de Gana Dosha ocorre em 3 situações. Se os planetas regentes dos signos zodiacais ocupados pelas luas são amigos mútuos, ocorre cancelamento de Gana Dosha. Então, se ocorre cancelamento, significa que o casal ganha 6 pontos. A segunda situação é se ambos tiverem a lua no mesmo signo zodiacal. Também ocorre cancelamento de Gana Dosha. E a terceira situação é se ambos tiverem a lua no mesmo Navamsha, que é o divisional 9. Então, se a lua de cada um dos casais está no mesmo Navamsha, também ocorre o cancelamento de Gana Dosha. E como é que você sabe a relação de amizade entre os planetas? Para isso você tem que saber as relações de amizades e inimizades entre os planetas, que eu já expliquei
no quinto critério, que é o Graha Maitran. Então, esse critério ele é uma evolução do Graha Maitran, mas vale a pena ressaltar o que eu escrevi ali atrás. Então, Gana Dosha é cancelado quando os dispositores das luas eles são amigos. Então, eu vou dar um exemplo bem ligeiro. O Sol é amigo da Lua de Marte e de Júpiter. Então, isso significa que se uma das pessoas na relação tem uma Lua em Leão, o dispositor da Lua em Leão é o Sol. E se a outra pessoa tiver uma Lua em Áries, o dispositor da Lua em Áries vai ser Marte. Então, o Sol e Marte têm uma relação mútua de amizades. Se você olhar na linha de Marte, Marte também é amigo do Sol, então é amizade mútua. Então, quando os dispositores lunares têm amizade mútua, ocorre cancelamento de Gana Dosha. O segundo cancelamento é quando, basicamente, as duas pessoas nessa relação têm a Lua no mesmo signo zodiacal. Por exemplo, a pessoa tem Lua em Virgem e a outra pessoa também tem Lua em Virgem. Então isso significa que o dispositor vai ser Mercúrio. E Mercúrio não pode ser inimigo dele mesmo. Então esse é um caso em que ocorre cancelamento de Gana Dosha. E o outro caso é quando uma pessoa tem, por exemplo, Lua em Gêmeos e o outro tem Lua em Virgem. Eles estão em signos diferentes, mas o dispositor, o regente de Gêmeos e Virgem é o mesmo, é Mercúrio. Então ocorre cancelamento de Gana Dosha. E o terceiro caso é no Navansha, como eu expliquei, se as duas pessoas têm o mesmo signo lunar no Navansha. Então, essa foi a minha explanação sobre a compatibilidade de tribos. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!